sou Luiz Gonzaga e vou dando cheiro em meu bem. Eu sou Babelu, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Eu sou Babelu, eu sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Sou Macambira de Joaquim Cardoso, anda de pife no meio do canavial, na noite dos tambores silenciosos. Sou a calunga revelando o carnaval, sou a folia que desce lá de Olinda, o homem da meia-noite, eu sou puxando esse cordão. Sou jangadeiro na festa de Jaboatão. Eu sou Babelu, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Eu sou Babelu, eu sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Eu sou Babelu, eu sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Eu sou Babelu, eu sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Aviso que estamos gravando essa aula de hoje e ouvimos então Lenine, Alceu Valença, né? E agora há pouco algumas imagens do estado do Pernambuco, de onde vem a nossa convidada de hoje. A partir de hoje, nós vamos começar a trabalhar na nossa aula de Direitos Humanos da Universidade Federal do Pampa, campus São Borja, Rio Grande do Sul. Curso de Direito, os direitos especiais. Por que eu estou repetindo isso? Porque a professora Jerusa vai, né, utilizar a nossa aula para colocar no seu canal do YouTube. Então, estou também aqui repetindo essas informações. Eu sou a professora doutora Adriana Cantini, e é um prazer muito grande poder convidar essa minha amiga lá do Pernambuco, uma colega de longa data, a Jerusa de Arruda, professora mestra, é graduada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, é especialista em Direito Tributário e mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, advogada, mediadora judicial do Sejusc de Guanambi, hoje ela atua na Bahia, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Grupos Vulneráveis e Violências, é professora universitária, hoje atua na UNEB, Universidade do Estado da Bahia, no campus 20 de Brumado, no curso de Direito, e também no Centro Universitário de Guanambi, na Bahia, UNIFG. Boa noite, Jerusa, é um prazer tê-la por aqui, seja muito bem-vinda, e agora a aula é sua. Boa noite, Adriana. Em primeiro lugar, agradeço o convite e não poderia deixar de aceitar, vindo da amiga, né, que nos conhecemos aqui em Pernambuco. Eu sou pernambucana, fiquei muito feliz até de você colocou aí os vídeos do Lenine e do Alceu, são duas figuras fantásticas, né, da música popular no estado de Pernambuco, na música popular do estado de Pernambuco. Então, Adriana, você fez a minha apresentação, então eu vou inicialmente saudar, né, a turma do segundo período, né, a todos alunos e alunas, e o que nós vamos trabalhar hoje, a partir do pedido que você nos fez, é com relação ao conteúdo da criança e do adolescente no Brasil.
né? Então, eu sou professora da UniFG, aqui em Guanambi, e da UNEB, do Campus 20 de Brumado, ambas no estado da Bahia. Sou pernambucana, minha formação é toda de lá, mas já estou aqui no estado há mais de 15 anos. Inicialmente, trabalhei na cidade de Paulo Afonso, durante 9 anos, e depois vim aqui, a partir do concurso que fiz para a UNEB, estou aqui na região, transitando entre Brumado e Guanambi, né? Então, a ideia para o nosso bate-papo de hoje é apresentar para vocês algumas questões relacionadas ao direito da criança e do adolescente no Brasil, certo? Então, inicialmente, eu vou pedir uma licença a vocês. Eu gosto muito de utilizar alguns recursos na nossa fala, e eu acho que isso ilustra muito bem a forma humana da gente lidar com os diversos setores, né, principalmente na área jurídica. E aí, pensando de que maneira eu poderia iniciar o meu bate-papo com os meninos aqui, relacionado ao direito da criança e do adolescente. E eu optei por apresentar a vocês uma leitura poética do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se me permitem, eu vou fazer a leitura desse poema, né, que trata justamente de uma forma lúdica, né, a questão dos direitos da criança e do adolescente, e, na sequência, eu vou, então, falar um pouco para vocês sobre esse direito especial, né, sobre o processo de transição histórica, que culminou com um novo modelo institucional a partir da Constituição de 1988, né, e depois com o Estatuto da Criança e do Adolescente do ano de 1990. Leitura poética do Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos nós temos direitos, uns menos, outros mais, mas existem alguns direitos chamados fundamentais. Direito fundamental é o direito de nascer, o direito de crescer. Direitos fundamentais todos temos que saber, se quisermos garantir o direito de viver. Nós temos tantos direitos que não podemos contar o direito de ir e vir, o direito de opinar, o direito de brincar, de procurar diversão, o direito de criar, o direito de expressão. Nós temos tantos direitos que é importante observar se a vida nos dá direitos, direito é participar, conviver com os nossos pais, com os amigos e vizinhos, é direito e é razão para não vivermos sozinhos. Os nossos pais verdadeiros, ou nossos pais adotivos, formam a nossa família, nos tornam ainda mais vivos, com amor e amizade. É que podemos crescer, faz parte da nossa vida a arte de conviver. O trabalho é um direito, é preciso trabalhar, observando a idade, o modo certo e o lugar. Crianças e adolescentes têm direito à proteção. Antes de ter trabalho, tem que ter educação, pois só o conhecimento e uma boa orientação podem possibilitar a escolha da profissão. Também é nosso direito, o direito de saber, investigar, pesquisar, observar e conhecer. Não basta a escola da vida para ensinar a viver. O professor e o livro ajudam a compreender. O cinema e o museu, a biblioteca e a TV, o estudo é permanente, ninguém para de aprender. Mas em questão de direito, temos que ter atenção para que o direito não sofra ameaça ou violação. Está decretado agora, e para sempre será. A lei é para prevenir, não dá para remediar. Criança e adolescente são seres em formação. Quem não cuida da semente, perde toda a plantação. As crianças têm direitos, a nós a obrigação de oferecer atendimento e especial atenção. Para que ninguém sofra abuso, crueldade ou opressão, nem que seja submetido a qualquer exploração. A família e a sociedade, o Estado e a União, todos são responsáveis por essa proteção. Porém, se a criança erra, comete uma transgressão, o castigo com violência não é a melhor solução. Está provado e comprovado, não há por que duvidar. O ser humano que erra pode voltar a acertar. Nós temos tantos direitos, até o direito de errar. O milagre da existência é a gente poder mudar. Crianças e adolescentes só poderão ser felizes se crescerem sem traumas, sem cortes, sem cicatrizes. Se os pais tiverem trabalho,
justiça e dignidade, ensinarão aos seus filhos o amor e a liberdade. Ser livre é crescer com fé, com alegria e esperança. É saber olhar o mundo com os olhos de criança. A lei é linda, porque sem lei não há liberdade. Sem liberdade não pode existir a felicidade. A liberdade não é fazer o que se pretende. Ser livre é cumprir a lei. Assim a gente se entende. Crianças e adolescentes merecem ser respeitados para que todos tenham seus sonhos realizados. Né? Então, é dessa forma que eu inicio esse bate-papo com vocês, alunos da Unipampa do segundo período, né? A partir da disciplina da professora Adriana Cantini. Eu vou tentar ser o menos teórica possível e tentar relacionar essa questão do direito da criança e do adolescente com algumas questões práticas do cotidiano. Então, a primeira questão que vocês têm que observar é a Constituição de 1988. A Constituição de 1988, que foi promulgada no dia 5 de outubro daquele ano, lá no seu artigo 227, fala sobre a proteção da criança e do adolescente. Agora, a proteção da criança e do adolescente é uma responsabilidade solidária. O que é isso, Jesus? Todos nós, e aí eu digo exatamente todos nós, Estado, sociedade, família, solidariamente somos responsáveis pela proteção, né, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Né? Então, isso não é uma faculdade de agir, isso é um dever, e um dever constitucional antes de tudo. Então, a Constituição de 1988, eu coloco como ela fosse uma divisor de águas entre a política, né, a política institucional aqui no Brasil com relação à criança e adolescente, porque a Constituição de 1988, a partir do seu artigo 227, ela traz para nós o chamado, a chamada teoria da proteção integral da criança e do adolescente, certo? E a gente vai entender bem o sentido, a importância dessa nova roupagem constitucional ao direito da criança e do adolescente no Brasil. Então, nós temos a história acerca dos direitos da criança e do adolescente, ela perpassa basicamente por duas teorias. Né? A teoria da situação irregular do menor, né? Que foi mais ou menos até um período anterior, uns 10 anos mais ou menos, o período anterior, à promulgação da Constituição de 1988, e a partir da promulgação da Constituição, nós passamos a vivenciar o que se chama da proteção integral da criança e do adolescente. Né? Com isso, uma outra questão que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o Estatuto, né, que é do ano de 1990, é uma lei especial, e ele se divide em parte geral e parte especial. Os 6 primeiros artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente traz, no seu artigo 2º, por exemplo, o conceito legal. O legislador optou por uma abordagem cronológica para determinar, cronologicamente, a partir de que momento uma pessoa é criança e a partir de qual momento ela deixa de ser criança e passa a ser considerada adolescente. Então, lá no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, temos o conceito legal. Criança é toda pessoa de 0 a 12 anos incompleto. Adolescente é toda pessoa de 12 a 18 anos. Então, o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, é que vai definir legalmente quem são esses novos sujeitos de direito. Como assim, Jerusa? Novos sujeitos de direito. Aí que a história começa. Se eu fosse tecer o rosário, como dizia minha avó, né,
nos primórdios da história, etc., eu iria demorar com vocês 2, 3, sei lá quantas horas conversando. Mas eu vou fazer um recorte. No mundo todo, né, uma primeira questão que a gente tem que ter é o seguinte: durante todo o período da Idade Antiga, passando pela Idade Média, não é? Nós não temos, e no Brasil não é diferente, nós não temos uma legislação, né, que cuide das coisas relacionadas ao interesse da criança e do adolescente, pelo menos do ponto de vista da compreensão que a gente tem hoje. Por quê? A criança, e o adolescente, durante muito, muito tempo mesmo, não tinha o status de sujeito de direitos, certo? No Brasil, por exemplo, essa questão surge com força a partir do que eu disse a vocês, do artigo 227 da Constituição. Ou seja, durante boa parte da história da humanidade, e aí isso não é diferente no Brasil, né? Só no século XIX, ou seja, desde o início do Brasil colonial até o ano de 1831, vejam só, desde o início do Brasil, lá atrás, ainda não éramos um Estado constituído, éramos colônia. Depois, passando pelo Estado constituído, na forma inicial que fomos o Império, mas só no século XVIII, só no século XIX, mais especificamente em 1831, é que nós temos aqui no Brasil a primeira legislação, né, relacionada a direitos da criança e do adolescente, que é chamado Primeiro Código de Menores. Então, durante todo esse processo histórico, lá da antiguidade que eu falei a vocês, a ideia que se trazia e se tinha com relação à criança e ao adolescente era de que ele não era sujeito de direitos, ele era uma coisa. Criança e adolescente era coisa. A criança e o adolescente, nesse processo de construção histórica, só para vocês terem uma ideia, o reconhecimento que nós temos hoje, né, da condição de sujeito de direitos, se dá a qualquer pessoa humana a sua proteção jurídica desde a concepção, né? Ou seja, antes mesmo de cada um de nós nascermos, né, e aí os direitos humanos têm uma influência fundamental com relação a isso. Então, antes mesmo do nosso nascimento, nós temos uma proteção jurídica, ou seja, a proteção jurídica do nascituro. No entanto, essa ideia de constituir direitos a essa categoria de sujeitos, ou seja, sujeitos especiais, crianças e adolescentes, demorou muito tempo, não só durante a história da humanidade, de modo geral, mas aqui também no Brasil, como eu disse a vocês. Então, historicamente, criança e adolescente era uma coisa. E isso significava dizer o quê, Jerusa? Efetivamente. Vejam só. Criança dava trabalho, criança era um adulto, ou adolescente era uma pessoa em miniatura, criança só dá despesa. Então, quando o pai cuidava do seu filho, não havia entre eles, não havia um laço de afetividade como nós entendemos hoje. Se vocês prestarem atenção, as relações afetivas que unem pais e filhos, né, independente do filho ser adotado ou não, isso não importa, filho é filho, a condição de filiação, ela independe do filho ter nascido da pessoa ou ser uma criança ou um adolescente em processo de adoção. Filho é filho. Então, essa ideia que a gente tem de relação afetiva, ela não existia, né, no processo de construção histórica. Para vocês terem uma ideia, em algumas situações, em algumas civilizações ocidentais, como é que se dava o reconhecimento da filiação? Vamos supor que um pai, seu filho acabasse de nascer.
como é que ele iria reconhecer este filho? A criança era depositada aos seus pés, literalmente, a criança era depositada aos seus pés, e se o pai a levantasse no colo, então ele estava reconhecendo a filiação. Se ele não fizesse isso, se o pai não fizesse isso, a criança era colocada ao abandono. E qualquer outra pessoa podia tomar conta dela. Não porque estivesse preocupado com a integridade física, integridade psicológica, mas porque via naquela pessoa que foi abandonada uma possibilidade de ganhos, inclusive econômicos, lucrativos, certo? Então, essa relação de afetividade não havia entre as pessoas, entre pais e filhos. Com o passar do tempo, o que a gente vai observar é que o homem vai, a sociedade, de um modo geral, ela vai se tornando mais complexa, certo? Então, à medida que a gente sai daquele modelo inicial, tribal, né, em que as pessoas se reuniam, principalmente para a questão de proteção conjunta das tribos, por exemplo, a gente começa a observar que a sociedade ela vai se tornando mais complexa, ou seja, outros elementos eles vão passando a fazer parte do cotidiano dos grupos, das coletividades. O que eu quero dizer com isso? Então, aquela ideia inicial de agregar pessoas para a formação de um grupo, de uma tribo, era mais no sentido de proteção, né, inicialmente. Com o tempo, as relações que vão ocorrendo dentro desse processo de comunidade, e de comunidade tribal, por exemplo, outras questões vão surgindo, né? Então, as pessoas vão se aproximando mais, né? Os pais começam a observar de forma diferente as relações entre elas estabelecidas, né? E surge uma questão importante, e aí a gente tem um desdobramento, que esse recorte que se dá é mais de natureza econômica. Então, as pessoas começam, né, a formar as cidades, e quando elas formam as cidades, vão surgindo outros elementos, por exemplo, a expansão comercial é um elemento que a gente pode trazer aqui como exemplo, ou seja, aquele primeiro momento da história, né, e aí eu estou me referindo a um contexto de criança e do adolescente, aquele primeiro momento, ele é rompido, e a partir de agora, outros interesses, né, eles vão surgindo. Um desses interesses é a questão patrimonial. Então, as pessoas na família, na reunião familiar, né, no modelo inicial de família, elas pensam da seguinte maneira: o patrimônio que aquela família tem, no processo de transição, por exemplo, ele deveria se dar entre pai e o filho, no processo de hereditariedade. Então, se isso é importante, né, como a gente vai preservar essa situação? Como a gente vai garantir, né, efetivamente, que os nossos descendentes cuidarão do nosso patrimônio? Então, se começa a pensar, inclusive, do ponto de vista legal. Observe o seguinte, dentro desse contexto, fazendo um recorte com a Constituição, e aí eu reporto novamente o artigo 227 da Constituição Federal, uma questão que é colocada ali é de que existe o chamado poder familiar. O texto original dizia pátrio poder. O que significa pátrio poder? Significa dizer que o exercício do poder familiar, ele estava nas mãos do pai. Essa ideia é modificada, inclusive no texto. Isso foi modificado também no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao invés de nós termos pátrio poder, nós passamos a ter poder familiar. O que isso significa na prática? Significa dizer que dentro do núcleo familiar,
Não há uma superioridade entre o pai e a mãe, por exemplo. O princípio que norteia é o princípio da igualdade, certo? Então, daí não se falar em pátrio poder, o poder do pai, mas de poder familiar. Agora, o exercício desse poder familiar, ou do pater família, ele também vai mudando ao longo do tempo. O que isso significa? O que é o exercício desse poder familiar, que antes se chamava pátrio poder, ou seja, que estava na mão do pai naquela família? Literalmente, o pai, ele tinha poder de vida e morte sobre todas as pessoas que estivessem naquela família. Independente da idade, né, de um filho, se ele estivesse sob os cuidados do pai, este pai tinha o direito de vida e morte sobre aquele filho. Se nós pensarmos contemporaneamente, de modo contemporâneo, é inconcebível essa ideia que o pai tivesse o poder de vida e morte sobre o seu filho. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente coloca a responsabilidade dos pais, né, a responsabilidade do Estado, a responsabilidade da sociedade. E toda aquela pessoa, seja ela um pai ou uma mãe, seja ela um tutor, qualquer pessoa que tenha aos seus cuidados uma criança e um adolescente, né, primeiro, isso deverá estar definido legalmente, ninguém pode ter sob sua tutela, sob sua guarda, nenhuma criança ou adolescente sem um amparo legal, ou seja, ele está, uma criança ou adolescente está ao cuidado de alguém porque ele é um pai, porque ele é um tutor, porque ele tem a guarda, ou seja, o próprio estatuto vai dizer a situação legal em que uma criança ou adolescente deve estar aos cuidados de alguém. Em nenhum momento, o exercício desse direito paterno, né, ou o exercício, melhor dizendo, desse direito de cuidar, né, seja uma mãe ou seja um pai, por exemplo, lhe dá qualquer possibilidade de agir de encontro ao interesse de uma criança e de um adolescente, como acontecia no passado, que eu dizia aqui, de que um pai poderia ter um poder de vida e morte sobre o seu filho. Né? Então, a Constituição de 1988 nos diz o seguinte: olha, família, sociedade e Estado têm a obrigação de zelar, cuidar e proteger física, moral, psicologicamente, patrimonialmente, suas crianças e seus adolescentes, podendo responder, inclusive criminalmente, contra qualquer tipo de agressão cometida contra uma criança ou contra um adolescente, certo? Então, vocês verificam que é um processo de transição, né, da forma de pensar a relação entre a família e a criança e o adolescente dentro daquela família, certo? Então, trazendo toda essa abordagem inicial para o contexto da história do direito, né, no Brasil, a primeira questão que a gente coloca para vocês é o seguinte: as crianças que chegaram aqui, né, lá na colônia, as crianças que vinham nos navios, as crianças indígenas que aqui estavam, as crianças que vieram na condição de escravos do continente africano, todas as crianças que chegavam aqui, elas vinham e viviam naquela condição que eu falei aqui para vocês, ou seja, a não condição de sujeito de direitos. Para vocês terem uma ideia, os navios que aqui chegavam, as crianças que aqui chegavam a passar cerca de 1 ano nesses navios, né? E nesses navios eles comiam
comida estragada, eles serviam de servícia, né? O que é isso? Eles serviam a pederastia, porque não havia qualquer respeito à criança e ao adolescente, certo? Então, as crianças vindas, por exemplo, de Portugal, vinham nessa condição, salvo raríssimas exceções. Aqui, quando aportam os portugueses no Brasil, e se deparam com as crianças indígenas, queriam dar o mesmo tratamento, e não foi diferente com as crianças negras, vindas da África inicialmente, né, para se submeterem ao jugo da escravidão que perdurou por tanto tempo em nosso país. Né? Então, nesse processo de transição, né, vai sendo construído lentamente, mas muito lentamente em nosso país, qualquer tipo de legislação, né, relacionada à criança e ao adolescente, longe daquilo que hoje a gente chama de sujeito de direitos em desenvolvimento. Então, só no século XIX, como eu disse a vocês no início, a partir de 1831, que nós temos o primeiro Código de Menores, né? E ele inaugura uma etapa no processo histórico relacionado à criança e adolescente, chamada de Teoria da Situação Irregular do Menor, né? Então, uma primeira questão de natureza conceitual, uma segunda, na verdade, porque a primeira questão de natureza conceitual foi aquela que eu falei do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o conceito legal de criança e o conceito legal de adolescente. A segunda questão conceitual é com relação à diferença, ao entendimento do que vem a ser menor e ao que vem a ser criança e adolescente. Se o Estatuto da Criança e do Adolescente traz esse conceito primeiro, que é criança e que é adolescente, durante muito tempo, e aí eu falei para vocês, que perdurou desde 1831, e muito mais forte, até uns 10 anos antes da Constituição de 1988, nós vivenciamos em nosso país a chamada teoria da situação irregular do menor. Ou como alguns dizem, pior ainda, fulano de menor. Havia uma chamada cultura menorista. O que é isso, pessoal? O que era a cultura menorista que se inaugurou, né, a partir de 1831 aqui no país? Preste atenção, que por pior que tenha sido, ela foi muito melhor do que tinha sido antes. Não é? Porque imagine vocês, eu não sei qual é a idade de vocês, talvez alguém aqui, a Adriana tem filho, por exemplo, né? E aquela pessoa que é pai, que é uma mãe, eu fico pensando, quando ela olha para o passado e se depara com essas informações, qual é o sentimento que ela passa a ter a partir de então? No mínimo, um sentimento de angústia, de muita tristeza. Porque quando você olha no passado, algumas certezas na vida, ou poucas certezas na vida, a gente tem. Vou colocar uma para vocês. O passado passou, né? Ele já aconteceu. Então, o nosso olhar para o passado, ele depende muito do ponto de vista do seu olhar. Então, uma pessoa que olha para o passado e observa e tem acesso a essas informações, e olha que aqui eu estou colocando essas informações de forma bastante pontual, Como pai e uma mãe se sentiria hoje ao se deparar com essa situação e se ela se colocasse naquela situação? Né? Então, o passado passou, mas ele nos mostra, ele nos ensina a não continuarmos errando, e a não continuarmos errando com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Certo? Agora, o presente
é isso que nós vivemos, é esse momento que eu estou aqui com vocês, né? E aí nós estamos falando de direitos especiais, de pessoas especiais, que são as crianças e os adolescentes. Então, o que se inaugurou em 1831, com o primeiro Código de Menores, né, embora ainda seja incipiente, está muito longe do que a gente tem hoje enquanto questões jurídicas, legais, constitucionais, mas mesmo assim foi um primeiro momento de reflexão, né, e de importância para esse processo de transição. Por que, Jerusalém? Veja só, quando chega lá no século XIX, com a primeira legislação, ainda não se coloca criança e adolescente enquanto sujeito de direitos, não do ponto de vista que a Constituição de 1988 nos apresenta aqui, e eu sempre toco na questão do artigo 227 do texto constitucional de 1988. A legislação que foi se inaugurando, e aí a gente vem, principalmente, a partir de outro processo de transição, né, política e jurídica, porque primeiro nós éramos colônia de Portugal, passamos depois a Reino Unido de Portugal e Algarves, tivemos um processo de ruptura política e jurídica, com o processo de transição para Império, né? Então, só a partir daí que nós passamos a ter, só a partir daí que surgiu o Estado brasileiro enquanto pessoa jurídica, né? E o outro grande processo de transição se deu com a ruptura para a transição do Império para a República. Então, a Constituição de 1891, ela é um grande marco dentro desse processo de transição. Então, o conceito de menor era um conceito que dava uma ênfase, uma entonação a um grupo de pessoas na sociedade marginalizadas. Então, a legislação cuidava da criança e do adolescente sobre dois aspectos. Primeiro, a criança e adolescente que estivesse abandonada, certo? Ou, no segundo caso, a criança e o adolescente que estivesse em situação de delinquência, certo? Então, essas eram as duas únicas situações, né, em que cuidava a primeira legislação menorista no país. Então, o Estado, ele interferia basicamente em duas frentes, né? Quando uma criança ou adolescente era abandonada, então, ela era colocada aos cuidados do Estado, em casas de internação, as famosas FEBEMs da vida. Depois tivemos outros modelos, como a Fundação Casa, etc. Né? Ou então, quando uma criança ou um adolescente cometia algum ato infracional. A ideia aqui era colocar esse grupo de pessoas que estavam em situação de marginalização. É como você estivesse varrendo a sua casa, né? E aí você olha para um lugar, você olha para outro, para ver se ninguém está ali vendo, levanta o tapete e coloca a poeira embaixo dele, né? Então, se a gente fizer essa analogia um tanto ríspida, né, nós vemos que esse processo de transição cuidava dessa forma de nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, conceitualmente, né, porque conceito é diferente de definição, conceito é uma ideia que você tem sobre alguma coisa. Quando eu falo para vocês, o artigo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente define criança e adolescente, do ponto de vista legal. Isso é uma definição. Conceito é uma ideia sobre algo. Então, houve uma ruptura conceitual, né, entre menor, criança e adolescente. Então, pode parecer
insignificante essa fala, mas existe uma questão por trás da legislação, que é a questão política, né? De política pública. E eu estou me referindo à questão de políticas públicas. Né? Políticas públicas que valorize a condição humana, certo? Mas, muito bem, no Brasil, mesmo com toda essa problemática, mesmo com toda essa ausência de cuidado com a vida humana de criança e de adolescente, mas já foi um grande avanço do ponto de vista da história dos direitos da criança e do adolescente em nosso país. 1831, 1891, a primeira Constituição da República. Muito bem. Esse mesmo Código de Menores que eu me referi para vocês, ele vai ser modificado, tem uma nova roupagem lá na década de 70. Né, o ano é 1979, certo? Há uma nova repaginação das diretrizes, mas não muda muita coisa não, porque em essência ele continua o mesmo. Só que o Brasil republicano, né, principalmente a partir de alguns processos de transformação social, e aí eu me refiro a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e um pouquinho lá atrás, na história da humanidade, nós tivemos a Revolução Francesa, né? Depois nós tivemos, a nível mundial, no Brasil também isso foi interessante, que foi a Revolução Industrial. Se a gente pegar Revolução Francesa, Revolução Industrial, e a gente traz isso aqui para o Brasil, e aí no Brasil, Jesus diz, ó, a gente saiu de colônia, passamos para império e depois passamos para a república. Quando o nosso país se transforma numa república, os processos de transformações no nosso país são muito interessantes. Existe uma pouca ou quase nenhuma participação popular. Porque quem era a população, quem era o povo brasileiro, na verdade? Qual foi a participação que o negro teve no processo de transição do Império para a República? Quase nenhum. Tudo perpassa por interesses econômicos e políticos das oligarquias, das classes sociais dominantes, essa coisa toda. Né? Nesse processo de ruptura, de transição, houve quase nenhuma participação popular. Né? Aí chegamos até a República, e aí isso já culmina com o fim da escravidão, né? Um pouquinho antes, e aí, então, o Brasil se depara com uma questão. Ora, quem, então, vai ser o braço da produção aqui no nosso país? Antes nós tínhamos os escravos, né? Eles agora estão livres. Quem é que vai cuidar da produção, da mão de obra aqui no Brasil? Vamos trazer os imigrantes. Só os imigrantes que chegam aqui, eles vêm de um processo na Europa toda, muito relevante, né? E eles vêm para cá, para o Brasil, com outra ideia. Eles não são escravos, eles são homens livres. Eles veem no Brasil uma possibilidade de mudança social, de mudança econômica para as suas vidas. E com a chegada dos imigrantes aqui no Brasil, nós temos nós temos aqui a formação da classe operária no Brasil, certo? E com a chegada dessas pessoas, com a formação da classe operária no Brasil, uma outra demanda em que toca nossas crianças e adolescentes diz respeito à questão das relações de trabalho. Havia no país o que se chamava jornada de sol a sol, né? Ou seja, as pessoas começavam a trabalhar com os primeiros raios de sol e elas continuavam trabalhando até o entardecer. Aí veio uma questão, né? Nós tivemos a
as revoluções, a Revolução Industrial, as mudanças tecnológicas, a chegada da luz elétrica, e aí nós temos o terceiro turno de trabalho, né? E isso vai criando uma série de problemas, principalmente com relação às demandas trabalhistas. As pessoas vêm para cá trabalhar, inclusive crianças a partir de 5 anos, trabalhando jornadas de 10, 15 horas por dia. E essas pessoas, quando por qualquer motivo elas deixavam o emprego, seja por um problema de saúde, seja por uma questão de demissão, elas não tinham qualquer amparo assistencial. E observem, crianças, né? A nossa Constituição de 1988 coloca enquanto um dos direitos fundamentais da criança e do adolescente a proibição, isso mesmo, a proibição de qualquer trabalho perigoso ou insalubre até determinada idade, e a partir, acho que 12 ou 14 anos, não me lembro bem agora, né, um adolescente pode trabalhar, mas o contrato que ele faz é um contrato especial, isso está previsto na consolidação das leis do trabalho. Então, essa demanda veio lá do início, né, do período republicano, com a chegada dos imigrantes aqui. Então, vejam só. Então, quanta coisa, né, nós vamos acumulando ao longo do tempo, né, e aquela legislação do início do século XIX, ela acaba perdendo fôlego, na verdade, né? Então, antes da gente fazer esse recorte, uma outra questão que eu trago de informação para vocês é o seguinte: havia uma ebulição no mundo inteiro, né? Eu falei para vocês aqui a questão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? Então, existe uma legislação que foi sendo construída internacionalmente que chega até o Brasil, certo? Nós tivemos uma declaração lá de Genebra, no ano de 1924, que fala da questão de direitos da criança e do adolescente. Depois que nós tivemos, com a criação da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, tivemos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, o Pacto de São José da Costa Rica, são alguns documentos jurídicos, acordos, pactos, né, convenções internacionais, muitas das quais o Brasil é signatário, né, que influenciaram muito a nossa legislação interna, certo? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil, né, a partir do processo de transição da década de 40 para a década de 50, começa uma ebulição social, né, em se discutir vários direitos, e principalmente no campo dos direitos fundamentais, né? Primeiro que toda pessoa é sujeito de direitos, independente da sua condição social, política, econômica, o que for. Agora, existem grupos de pessoas que, em razão da sua vulnerabilidade, né, elas precisam de uma atenção especial. A família, o Estado, a sociedade precisa compreender que existem dentro da sua própria sociedade grupos de pessoas que, por uma situação particular, elas precisam ser melhor acarinhadas. Eu vou usar esse termo, não é um termo jurídico, mas é um termo que me vem à mente. Então, são idosos, pessoas com necessidades especiais, crianças e adolescentes, né? Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, né? Precisam de um cuidado especial. São pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso. São pessoas em situação de vulnerabilidade que precisam de cuidados e atenção especial. Não precisa muita experiência, nem muito conhecimento para que eu faça uma afirmação.
Nós, seres humanos, dentre todos os seres existentes no mundo, somos aquele mais frágil. E, no entanto, conseguimos ser o ser mais nocivo. Nós somos se nós fôssemos pensar do ponto de vista filosófico, nós vivemos, o ser humano é dialético. Porque nós conseguimos ser, ao mesmo tempo, herói e bandido da nossa própria existência. Não é? Nós conseguimos ser o ser mais frágil, mas conseguimos ser, ao mesmo tempo, o ser mais nocivo. O que está acontecendo agora com essa pandemia? Não é? Se me veio uma forma de ilustrar essa situação, é que o Brasil atingiu 300 mil mortes em um ano. E muitas dessas vítimas têm crescido o índice, são de crianças e adolescentes. Quantos pais hoje choram a morte de um filho? Né? E muito se deve à falta de comprometimento nosso. A nossa humanidade está em xeque, né? Quando a gente precisa se colocar no lugar do outro. Né? E nós tivemos em 24 horas mais de 3 mil mortes. Isso é o Brasil. Né? Então, por isso que eu digo que a gente consegue ser o ser mais frágil e mais nocivo. E muitas vezes a nossa ação ela é nociva para nós mesmos. Né? É a destruição que a gente faz com o meio ambiente, é a falta de respeito que a gente tem com os outros seres vivos, é a falta de respeito que a gente tem pelo outro enquanto sujeito humano. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente é frágil, muito frágil. A partir de que momento um indivíduo, um ser humano, ele passa a ter uma autonomia para se cuidar sozinho, por exemplo? Demora muito tempo. Então, pensando nisso, aquela relação lá atrás, que não havia nenhuma afetividade, ela muda. O sentimento muda. E à medida em que o sentimento muda, mudam as perspectivas. E foi isso que veio acontecendo ao longo desse processo de transição que eu falei aqui para vocês. Isso tem uma repercussão muito forte no mundo jurídico, né? Que é o que nos toca no momento mais de perto. Né? Então, com base nesse processo de transição no Brasil, aí eu falei para vocês dessas interferências positivas da legislação internacional sobre o direito pátrio. Né? Então, nós chegamos à década de 70, que eu disse a vocês lá atrás, e aí nós temos o novo Código de Menores, e esse processo vai sendo modificado a partir da década de 70. Né? Então, a sociedade, ela começa a refletir melhor sobre essa questão, e a se organizar, e a pedir, e a exigir, na verdade, aos poderes constituídos que repense, né, a sua forma de tratamento com as crianças e os adolescentes no país. Nós tivemos várias constituições. A Constituição de 1824, no período imperial, depois tivemos a de 1891, a de 1934, a de 1937, a de 1946, a emenda constitucional de 67, 69, eu não recordo muito bem, e a Constituição de 1988. Né? Mas só na Constituição de 1988, né, só com a Constituição de 1988, é que a gente tem essa ruptura, pelo menos a ruptura formal, né, juridicamente formal, entre um modelo que se chamava de situação irregular do menor, porque o Estado só cuidava em duas situações
da criança e do adolescente. Da criança abandonada, como eu disse aqui para vocês, ou da criança e adolescente em situação de delinquência, né? Então, com a chegada da nova Carta Constitucional, a constitucionalização desse princípio, né, de proteção integral da criança e do adolescente, princípio de absoluta prioridade no atendimento, isso nos leva, né, a 2 anos depois da promulgação da Constituição, a entrada em vigor, no mês de julho, agora no ano 2020, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos de existência, né? E ele já, acho que no artigo 1º do texto estatutário, que reforça essa questão, do princípio da proteção especial, quando fala que criança e adolescente é sujeito de direito em desenvolvimento. Essa é a ideia, sujeito de direitos em desenvolvimento. Então, o ECA, mesmo naquelas situações em que um adolescente ou uma criança comete um ato infracional, mesmo nessas situações, o caráter primeiro do Estatuto é pedagógico, certo? Se para o direito penal nós temos o princípio da ressocialização, né, nós temos para o Estatuto da Criança e do Adolescente o princípio do resgate, não é? Então, se o Estatuto coloca que até 18 anos essas pessoas, esses sujeitos de direitos, precisam ser cuidados de forma especial, isso não é diferente quando esta mesma pessoa, seja ela uma criança ou adolescente, comete um ato infracional. Mesmo assim, mesmo na situação em que ele comete um ato infracional, o princípio que norteia o Estatuto é o princípio pedagógico, ou seja, de resgate deste sujeito. Ou seja, lembram do poema que eu coloquei aqui, não é? Da questão do direito de errar, mas o direito também de voltar a acertar. Então, os primeiros 6 artigos do Estatuto falam das disposições gerais do direito da criança e do adolescente. A partir do artigo 7 do Estatuto, aí deixa eu ver se vocês me permitirem, eu vou abrir aqui, só para me situar, eu sempre uso essa frase, me situar geograficamente. O Estatuto, está aqui. Estou abrindo aqui o ECA, e aí fica mais fácil de falar algumas coisas aqui para vocês. Deixa eu abrir. Já está abrindo. Pronto. Vamos seguir aqui. O livro 1 do Estatuto da Criança e do Adolescente é chamado de Parte Geral. E ele tem 85 artigos. O livro 1. O título primeiro vai do artigo 1 ao artigo 6. Né? Esta lei dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Artigo 1º. Artigo 2º. Considera-se criança e adolescente para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade completa e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. E por aí vai, do título 1 das disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 1 ao artigo 6. O título 2 vai do artigo 7 ao artigo 69. Esse grupo de artigos fala justamente dos direitos fundamentais, né? Como o direito à vida, é um dos direitos que são trazidos aqui. Na Constituição Federal, os direitos fundamentais estão previstos a partir do artigo 6º, e esses direitos fundamentais são direito à vida, direito à liberdade,
direito à profissionalização, direito à educação, direito à saúde, direito ao lazer, direito a uma família, né? Então, são alguns direitos fundamentais inerentes a qualquer ser humano e também, e principalmente, ao direito da criança e do adolescente. O título 3 do ECA, né, que vai do artigo 70 ao artigo 85, fala da prevenção, né? E diz o seguinte, lá no artigo 70, é dever de todos, e aí quando ele coloca todos, né, ele reporta a família, a cada um individualmente, a sociedade e o Estado. Então, o artigo 70 diz, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Ele já começa trazendo essa questão para nós. Certo? Ele fala da prevenção. Então, tem a prevenção geral e a prevenção especial. Isso está no artigo 70 ao artigo 85. Então, esse grupo de artigos, esses 85 primeiros artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, compõem o livro 1, parte geral, né? E aí eu sempre sugiro, para uma melhor compreensão, que os alunos procurem fazer a leitura. Existem versões, saiu uma versão 2020 do ECA, não é? Que vocês podem, ela é interpretada e anotada, né? E aí tem uma questão, eu sempre faço uma sugestão, né? Quando vocês não tiverem a legislação, ou então vocês estiverem com a versão que tenha uns 2, 3 anos, façam o seguinte, entrem no site do Planalto. Por que no site do Planalto de Jerusalém? Porque lá vocês vão encontrar a legislação atualizada, certo? Então, pelo menos, vocês vão conseguir isso lá no site do Planalto, né? A partir do artigo 86, né, nós temos a parte especial do ECA. Do artigo 86 ao artigo 89, se fala da política de atendimento, né? E aí, lá no artigo 86, diz o seguinte, a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Uma questão muito importante aqui é a relevância que se dá ao papel do município nas políticas públicas que digam direito, que toquem a direitos especiais de criança e do adolescente. Então, os municípios têm que ter pelo menos um conselho tutelar, pelo menos cada município deve ter um conselho tutelar. Aí tem uma parte especial aqui no ECA, que fala especificamente do conselho tutelar, né? Das atribuições, da forma de acesso, o que é competência do conselho tutelar, porque algumas das medidas socioeducativas são atribuições do conselho tutelar, quando uma criança ou um adolescente comete um ato infracional. O município poderá criar conselhos especiais, né, com a participação da população. Existe, então, a ideia é que se tenha uma rede de proteção, né, que vá criar políticas públicas, principalmente a partir dos municípios, para salvaguardar esses direitos fundamentais que eu falei aqui para vocês, que estão previstos, elencados entre os artigos 7 e 69 do Estatuto. Do artigo 98 até o artigo 102, nós temos as medidas de proteção. O caput do artigo 98 diz, as medidas de proteção à criança e adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. E aí ele traz um elenco de medidas protetivas e de medidas socioeducativas. Então, isso está nos artigos, medidas de proteção, lá no artigo 98 ao artigo 102. O título 3 vai do artigo 103 ao artigo 128, e aí esse título aqui, ele fala justamente do ato infracional. Jerusalém, o que é esse bendito ato infracional? Qual é a diferença entre
esse ato infracional e crime. O artigo 103, pessoal, diz o seguinte: considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. São penalmente inimputáveis, o artigo 104, os menores de 18 anos sujeitos a medidas previstas nesta lei. Certo? Deixa eu ver só uma questão aqui. Então, o ato infracional significa dizer que o autor do delito, ou ele é uma criança, tá? Ou ele é uma criança, ou ele é um adolescente. Lembro daquele caráter pedagógico que eu falei aqui para vocês? Muito bem. Aquele caráter pedagógico vai aparecer principalmente aqui, né? Porque a proteção, a condição do sujeito de direito em desenvolvimento se dá no exercício dos direitos, mas também quando quem comete o delito é uma criança ou um adolescente. Então, existem medidas específicas. Um grupo de medidas se chamam medidas socioeducativas e um grupo de medidas se chamam medidas socioeducativas e medidas de proteção, certo? Então, quando uma criança é ela que comete o ato infracional, né? Então, a ela se aplica algum tipo de medidas. Quando quem comete o ato infracional é um adolescente, né? E aí a Adriana colocou aqui medidas socioeducativas e medidas de proteção, certo? Então, primeira coisa que se deve observar é a natureza do delito e se o sujeito que praticou o delito, ele é uma criança ou ele é um adolescente. Para vocês terem uma ideia, a medida mais grave, digamos assim, é a medida de internação. Essa medida de internação, ela pode ser aplicada até 3 anos, onde aquele adolescente infrator, ele vai, então, ficar aos cuidados do Estado durante esses 3 anos, e todo esse processo de aplicação da medida em função de ato infracional deve ser acompanhado, né, pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, né, e tem sempre por trás o cuidado de se ter um grupo multidisciplinar para fazer esses laudos, para fazer algumas verificações com relação ao comportamento da criança ou do adolescente. E aí, nesses grupos, nós temos assistentes sociais e psicólogos, certo? Eu abri aqui o artigo 112, que fala sobre as medidas socioeducativas. O artigo 112 diz o seguinte: verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar os seguintes medidas: advertência, obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, internação em estabelecimento educacional, são algumas dessas medidas, né? E aí, a partir do artigo 115, no artigo 112 em diante, eles fazem uma relação dessas medidas. E a partir do artigo 115, ele descreve cada uma dessas medidas. Aí vai uma dica para vocês. Quando vocês forem estudar sobre questões relacionadas ao direito da criança e do adolescente, uma primeira coisa que eu recomendo, leia o texto do Estatuto. Ele é um texto, eu digo, um texto didático. Se você ler com calma, né, calma e paciência, você vai encontrar uma boa parte das respostas no próprio texto da lei. Agora, os alunos sempre me perguntam, mas, Elusa, preste atenção, venha cá, uma coisa é o que diz a lei, né, não? Lá é tudo muito lindo, e na prática, como é que é isso? Uma vez um aluno me perguntou, professora, eu não me lembro o tempo, mas eu ainda acho que foi em Pernambuco, viu, Adriana? Teve um aluno que me perguntou, eu fiz alguma fala, não me lembro também qual foi a disciplina, mas ele me perguntou, eu acho que isso é válido para qualquer momento de aula, e esse como a gente está aqui. Ele perguntou, tudo que a senhora falou é muito bonito para você.
certo? Mas o que é que eu vou fazer se eu sei que na prática as coisas não funcionam assim? Aí eu disse, veja só, existem várias formas, né, ou vários caminhos de se chegar a um lugar, né? O próprio Gandhi disse uma frase, ele dizia o seguinte, que a paz não é um objetivo, a paz é um caminho. Né? A paz não é um objetivo, a paz é um caminho. Então, eu falei para o aluno, eu disse, olha, entre o dever ser, né? Porque se fala muito nisso, né, Adriana? Quando a gente faz aula de direito, o dever ser e o ser. Eu disse para ele, sabe qual é a diferença? É você. Né? É a forma como você vai se conduzir. Moralmente, eticamente, que tipo de profissional você pretende ser, que advogado você pretende ser, que juiz, que delegado, que promotor você pretende ser. Então, é isso que faz a diferença entre o que deve ser e o ser. É a forma como você se conduz nesse processo. É o caminho que você escolhe para chegar ao seu objetivo. Né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando o aluno me pergunta, que é muito limpo, né, mas que na prática as coisas não são assim, eu uso essa mesma imagem para dizer que, lembrem bem daquilo que eu falei, né, que um pai tem o poder de vida e morte sobre um filho, que uma criança e um adolescente não tinha qualquer direito, ele era considerado, inclusive, um estorvo, era um objeto que podia ser manipulado. E a gente chega no momento da história, aqui no Brasil, por exemplo, em dizer que criança e adolescente deve ser acarinhada, né? E que isso é fundamental para garantir a nossa própria existência, para mim isso é muita coisa. E outra coisa, nós temos uma Constituição que nos coloca vários instrumentos, né, várias ferramentas que a gente pode usar, ou seja, a criança e o adolescente pode sim se impor, né, na defesa legítima dos seus direitos contra os próprios pais, né, caso ele venha sofrer algum tipo de violência, por exemplo. Então, a diferença que a gente tem entre ato infracional e direito penal está na questão da culpabilidade. Porque o direito penal diz que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico porque só é crime aquilo que tiver descrito na lei. Né? Antijurídico significa que a sua conduta foi de encontro à determinação legal. E a culpabilidade. Né? Então, toda vez que quem comete um delito, eu sempre gosto de colocar o delito como um guarda-chuva, e aí você tem infração, né? E você tem crime. Se o delito for cometido por uma criança ou um adolescente, aí você vai para o ECA, né? Para ver quais são as medidas que a ele podem ser aplicadas, ou pelo Conselho Tutelar, ou pelo Poder Judiciário. Agora, se uma pessoa que cometeu o delito, ela tem 18 anos completos, então já é considerada adulta, ela é responsabilizada penalmente. Então, ela vai ser avaliada pelo crivo do direito ordinário, do direito penal. Agora, o que se leva em conta, Adri e demais colegas, é o momento da ocorrência do fato. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que uma pessoa que tenha hoje 20 anos de idade, de repente ela se depara com um processo contra ela, né? Um processo crime. Só que ela está sendo acusada ali por um ato, por um delito que ela cometeu quando ela tinha 17 anos. Tá? Então, a ela cabe a proteção do estatuto, porque o que se leva em conta é o momento da ocorrência do fato, ou seja, quando ele praticou aquele delito, ele tinha 17 anos, portanto, né, a ele se aplica essa questão. Então, seguindo aqui, já vou para o parte final, estou apresentando em linhas gerais o estatuto,
Nós temos o título 5 do Conselho Tutelar. Nós temos do artigo 131 ao artigo 140. O Conselho Tutelar, artigo 131, definição legal. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Então, o próprio Estatuto criou o Conselho Tutelar. Cada município precisa ter um Conselho Tutelar, né? E ele é fundamental na estratégia de defesa, né, dos direitos da criança e do adolescente. O título 7, que vai do artigo 225 ao artigo 258, fala dos crimes e das infrações administrativas, e, no final, nós temos o artigo 259 ao artigo 267 das disposições finais e transitórias. Ou seja, pessoal, o nosso estatuto, ele tem 267 artigos. Eu, como professora, na disciplina Direito da Criança e do Adolescente, Direito da Criança e da Infância, eu sempre trabalho com os meus alunos, até, já que a disciplina que eu trato é mais de direito material, a parte do direito material, eu trabalho com eles os primeiros 140 artigos, ou seja, eu vou até o artigo 140, que fala do Conselho Tutelar, certo? Enfim, a ideia aqui, né, quando eu iniciei a fala com vocês, foi fazer uma abordagem. Eu fiz uma introdução, né, a partir do poema. Depois eu fiz um recorte histórico bastante amplo, na verdade. Comecei lá pela questão do contexto geral, perpassou todo o processo histórico da humanidade, lá desde a antiguidade, e que houve uma mudança de pensamento na relação, principalmente entre pais e filhos. Então, aquele pai que antes tinha um poder de vida e morte sobre as pessoas que fazem parte do seu núcleo familiar, então isso vai mudando ao longo do tempo. Fiz um recorte com o nosso contexto aqui no Brasil, passando pela colônia, pelo Império, pela República, e coloquei em linhas gerais que, historicamente, o nosso país vive dois momentos, né? E o mais forte deles, quando a gente fala de direitos da criança e do adolescente, se dá a partir de 1831, né? Onde nós temos, a partir daí, o primeiro Código de Menores, e aí temos a teoria da situação irregular do menor. Isso vai sendo levado ao longo do processo da história do Brasil, com relação a esse direito especial, até uns 10 anos, mais ou menos, antes da Constituição, e que, finalmente, com a Constituição de 1988, aí friso sempre a questão do artigo 227, passamos ao que se chama de princípio da proteção integral da criança e do adolescente, né? Isso nos leva ao artigo 2º do Estatuto, que vai trazer a definição legal de quem é criança e de quem é adolescente. Bom, isso é uma apresentação geral, né? Já tomei bastante do tempo de vocês, né? E me coloco à disposição, não só aqui, mas depois, né? Se vocês quiserem visitar o nosso canal, Adriana, caso os alunos precisarem, você pode passar meu zap, não tem problema nenhum. Só peço que me convoquem em horários comerciais, de segunda a sexta-feira, né? Mas aí eu estaria à disposição, não é só retórica não, viu? É verdade mesmo, me sinto muito feliz. Ok. A professora Jerusa tem um canal. Jerusa, tu pode colocar para nós o endereço aqui no chat? Tem um canal no YouTube, então vocês podem acompanhar por lá essa aula especial de hoje, que ela está sendo gravada justamente para isso, né, Jerusa? E vocês vão ter acesso também lá no canal do YouTube, justamente esse estatuto, artigo por artigo. Como a professora trabalha na sala de aula lá, não é isso? Muito bem, é isso mesmo. Eu fiz o seguinte, Adriana, eu peguei essa divisão, né? Esses mesmos artigos que eu falei, para cada grupo de artigos eu fiz uma videoaula. Certo? Ótimo. Separei. Agora eu fiz a videoaula até esses artigos que eu te falei aqui, o artigo 140. Certo? Então, veja lá. Alguém aqui, ó. Já me acharam?
O Éder, extremamente antenado, já colocou aqui o endereço. Felipe, coloca a lista da frequência para mim, por favor. Ah, eu só queria assim. Esses guri aqui são show, viu? Tá pensando o quê? Gauchada, ó, rapidinho. O que eu queria colocar aqui, Jerusa, que eu acho importante para a gente trazer para eles, e depois a gente também pode abrir para perguntas. Uma questão fundamental é que há a rede de proteção estabelecida, né? E Exatamente. o principal responsável, que você colocou, eu achei muito importante, é o município. Por exemplo, funcionamento do Conselho Tutelar. O município é que tem que criar condições para que haja eleição dos conselheiros, né, a posse, para que haja funcionamento material, espaço, enfim, salários, né, dos conselheiros. Inclusive, Adriana, a primeira fase do processo de seleção é uma prova. Aham, isso. Porque vários alunos até comentaram comigo que havia um desconhecimento por parte daqueles que pretendiam ser conselheiros tutelar, no mínimo da legislação. Sim. Então, eles fazem uma prova, sabe, de conhecimentos. E exige ensino médio, né? Pelo menos Isso. aqui nos nossos. E aí há um outro órgão muito importante, aí nós vamos falar de política pública, que são os conselhos de direitos. Conselho Municipal de Direito, por exemplo, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de São Borja, que é de onde nós estamos falando aqui, né? Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente do Rio Grande do Sul, por exemplo. E o Conselho Nacional, que é o CONANDA. Então, esses conselhos são os órgãos que estabelecem as políticas públicas previstas para que o direito previsto no ECA seja efetivado. Vamos deixar. Sim. Tem uma novidade também, é o seguinte, você faz parte junto do grupo comigo, lá tá a Sheila, que é a líder, Grupo de pesquisa. Eu sou professora da UNEB, como você mesma falou, e aí teve um processo de seleção do projeto de extensão, certo? Eu sempre tive essa vontade de fazer esse link, né, da universidade com a comunidade. Como a gente está nesse período, né, infelizmente, passando por essas dificuldades que o Brasil e o mundo passa, e aí eu lancei mão de um projeto chamado Canal Aberto. O Canal Aberto, ele é um projeto de extensão que visa a criação de um canal específico, né, e aí o projeto tem como objetivo a criação, produção e veiculação de vídeos informativos, né, nesse canal do YouTube, que logo que ele for lançado, eu passo para vocês compartilhar com os meninos. Só que este canal, diferente do canal Profigel, o público que nós pretendemos atingir são as comunidades, entendeu? Então, se o canal Profigel, o público são os alunos, esse canal tem esse objetivo. Por quê? A linguagem, né? Entendeu? A linguagem. Aí eu aproveitei também a deixa e não só vamos falar sobre questões de interesse de direitos humanos, mas também de outra paixão que eu tenho, que é o direito dos animais. Então, muito bem. Trazer isso lá. Então, conseguimos uma bolsa, estamos no processo de seleção, será uma com bolsa e 3 monitores voluntários. É bem interessante porque, gente, é uma coisa que a gente conversa desde o início da nossa aula de direitos humanos. Quando que os direitos humanos são negados? Quando que há aqueles discursos de ódio e de negação? E há toda a questão do mito, né, em relação aos direitos humanos? Quando não há informação, quando há uma ignorância sobre o que é isso, né? Isso é para nós. Outro discurso também que quando a gente ouvir, a gente tem que saber do que está falando, que é um discurso que é ruim, né? E que traz a ideia de redução da idade, né? Para se definir criança e adolescente. Percebam que no direito, as idades, né, de maturidade, elas são diferentes de acordo com cada caso. Por exemplo, aos 16 anos, você pode exercer, se quiser, o direito ao voto, mas você não pode dirigir. Por quê? Porque você é penalmente inimputável, né? Aos 16 anos, você pode até abrir uma empresa se tiver uma autorização expressa, mas as competências, né, para você entender o mundo são diferentes, porque você não pode, por exemplo,
ter uma carteira de motorista. Então, aquelas pessoas que fazem um discurso dizendo que se você pode votar, você responde como se adulto fossem, desconhecem todo o processo histórico de luta e de conquista dos direitos, que a professora Jerusa, com muita maestria, trouxe para nós nessa aula, né? É uma afirmação leviana. Por quê? Porque hoje nós temos uma determinação de uma idade para criança e para adolescente, porque há um progresso e uma evolução no sentido dos direitos humanos especiais para esse grupo. Defender ao contrário seria um retrocesso. É aquela coisa, né? Quando a gente, infelizmente, existe uma fala muito pejorativa com relação ao campo de direitos humanos. Direitos humanos é só para bandido, por exemplo, eu ouço muito essa fala e tal. Como você, por exemplo, é um advogado, né? Vocês serão futuros advogados e terão outros cargos, Deus queira que alcancem seus sonhos, como juiz, delegado, mas o primeiro momento, eu, pelo menos, pensava, quando me formei, eu vou advogar. E, na verdade, existem princípios lá no artigo 5º da Constituição, né? E princípios de natureza processual, o princípio da ampla defesa, né? É um princípio. O princípio da presunção de inocência é um outro princípio. Ninguém é culpado até que o trânsito julgado da sentença. São alguns exemplos. Então, quando a gente fala de que um preso ele tem o direito de ser defendido, nós estamos defendendo um princípio fundamental. Porque, pense bem, quando uma pessoa chega a ser presa e tal, a julgá-la antecipadamente, fazer um juízo de valor, qualquer pessoa pode ser, que está sendo acusada, pode ser inocente. Então, acho muita leviandade, você usou o termo correto com relação a isso. É como dizer que a redução da maioridade penal vai resolver problemas de criminalidade. Entendeu? É como dizer que pena de morte resolve criminalidade. E vocês podem pesquisar, e estatisticamente tem se demonstrado que não. Né? Pena de morte, redução da maioridade penal, em nenhum momento contribui para essa questão de redução da criminalidade. Existem outras coisas. Aí, Adriana, me pergunta. Toda vez que a gente estuda direito, o pessoal sempre... Me perguntaram uma vez, viu, meninos? Você decora a lei? Eu digo, não. O máximo que eu sempre uso como exemplo é o artigo 121, que eu sei que é homicídio. Mas eu não decoro a lei, eu não estou fazendo curso de direito para decorar a lei, mas o que a gente deve fazer é uma abordagem também, trazer a discussão sociológica, né? A questão da discussão filosófica. Eu sou professora de filosofia, e essa semana a gente falou sobre a violência segundo a filosofia. E tem tantas outras coisas. O mundo é muito maior do que apenas a fria letra da lei, né? Se a gente pensar bem. Eu me apaixono, vou falando isso, me dá um monte de coisa, vontade de falar. Não, aí a gente não, aí a gente vai embora, né? Porque o tema é importante. Muito bem. Vamos ver, alguém gostaria de fazer uma pergunta para a professora Jerusa, alguma observação? Vocês podem ou levantar a mão aqui, né? Tem a mãozinha, ou então usar diretamente o microfone, por favor. Está aberta para contribuição. Só um pedido, se for usar o microfone, eu queria ver o rosto. Meu amor, eu vou abrir aqui Abrir a câmera, Bruno. Abrir a câmera para a gente enxergar você. Ah, muito bem, Bruno. Eu fico ali, muito feliz. Boa noite, só as carinhas e desenhos me dá uma certa angústia. Tudo bom? Boa noite, professoras e demais colegas. Em primeiro lugar, eu vou agradecer a senhora pela palestra, pelos ensinamentos passados. Creio que eu posso agradecer em nome de todos os demais colegas, que foi bastante proveitoso essa noite. Eu Obrigada. tenho uma dúvida de caráter eminentemente prático, porque eu tenho grande interesse na área do direito penal. E um dos pontos que a senhora abordou foi bem interessante e me trouxe essa dúvida que eu nunca havia pensado antes. O menor, vamos falar do adolescente, né? O adolescente está sujeito à medida socioeducativa. E, como a senhora deixou claro, entre o cometimento do ato infracional, porque ele ainda era adolescente, e o julgamento,
pode levar muito tempo. Pode acontecer dele já ser adulto, com 21, 22 anos, e ser condenado. No entanto, ele não vai ser condenado do ponto de vista penal, porque ele cometeu um ato infracional. Exatamente. A minha pergunta é, se o ato infracional dele foi grave o suficiente para a pena ou a medida socioeducativa ser a mais grave de 3 anos, em regime de, acredito que seja internação. Detenção. A minha pergunta é, ele cumpriria essa medida socioeducativa, mas já como adulto, num sistema próprio para o adolescente ou no sistema penal tradicional, onde os adultos que cometeram um crime semelhante cumpririam a pena? A regra é a mesma. Observe o que eu falei aqui para você no cometimento do ato. Então, por exemplo, se ele cometeu o ato, ele tinha menos de 18 anos, né? Ele foi julgado, foi analisado com base no que dispõe os dispositivos do ECA. Ou seja, não poderia a ele ser aplicada, por exemplo, uma medida privativa de liberdade. Né? Porque se a pena privativa de liberdade, as restritivas de direito, né, que nós temos lá no Código Penal, entendeu? E aí, uma outra questão que pode acontecer, dependendo do período, porque pode ser solicitado pela defesa, por exemplo, a combinação em outro tipo de pena, né? Aí vem a questão da investigação, que eu te falei aqui, de um grupo interdisciplinar, entraria psicólogo nessa questão, entraria assistente social, porque iria se verificar uma coisa. A pessoa já está adulta, tem 21, 22 anos, cometeu um ato infracional quando tinha 17 anos. Então, todo o processo, digamos assim, de julgamento dela será com base no que o Estatuto prevê, inclusive a aplicação da pena, né? Então, quando se passou 2, 3 anos, então, seria obrigatoriamente, ele teria que ir para o regime de internação. Então, poderia ser solicitado por parte do advogado de defesa a combinação de pena, porque é visto caso a caso. E eu acho que um aspecto que pesaria nisso, entre o momento que ele cometeu o ato infracional, né, e o momento que ele está sendo julgado agora, aos 22, 23 anos, como é que esse adulto se conduziu durante esse processo? Entendeu? Então, ele é julgado de acordo com o ECA e a pena que é aplicada são aquelas previstas no Estatuto. Né? Uma outra questão, aproveitando a tua fala, Bruno, é o seguinte, o princípio da prescrição. Não, da prescrição não, perdão. O princípio da prescrição e o princípio quando a pessoa comete um crime mais de uma vez, como é que chama, que agora me falou mesmo, a reincidência. Reincidência. 2 princípios, né? Então, veja só. A prescrição, né, nós falamos lá dos direitos fundamentais, né, aí falamos do direito à profissionalização. Se uma pessoa ela é demitida, e quando ela é demitida, ela tem, por exemplo, 17 anos, a Constituição fala que o período para promoção da ação é de 2 anos, né? Da data que você é demitido. Só que aí, no caso dele ter sido demitido com menos de 18 anos, essa prescrição só começa a correr a partir do momento que ele completa a maioridade. Foi demitido aos 17? Foi. Mas se ele quiser, ele pode esperar completar 18 anos, e ele tem até 20 anos de idade para poder entrar com ação trabalhista. No caso da reincidência, nós falamos aqui que se leva em conta o momento da ocorrência do fato, né? Então, vamos supor que a pessoa tinha cometido esse mesmo delito que você colocou, ele tinha 17 anos, e aos 20 anos ele cometeu um outro delito. Ele não é reincidente. Certo? O princípio da reincidência não se aplica levando em conta um delito cometido ainda enquanto menor de idade. Vamos usar esse termo aí. É isso. Eu não sei se eu consegui bem te responder, mas é basicamente isso. Ele não pode usar outra regra que não seja a do Estatuto. Tá certo, professor. Agradeço. Obrigado. Nada.
Olha, temos um elogio, coisa boa, Eu né? vi aqui da Isabela e Ah, a agradeço. professora Jerusa tem uma didática maravilhosa, fiquei apaixonada pela fala dessa noite. Que bênção saber que a senhora tem um canal no YouTube. Minha amiga, tá? Minha amiga, só tenho amigas poderosas, viu? É porque Parabéns, Heloísa. elas não viram a Sheila vem também, né? Oh, vocês não sabem o que vem ainda por aí, gente. É Pois é, a só Sheila é mulher fantástica. poderosa. E você A também, né? Sheila, a Sheila meninos, vocês vão conhecer uma pessoa, eu falei de carinho aqui, usei muito esse termo. Se tem uma pessoa que eu admiro, principalmente pelo amor que ela tem pela mãe, né? Eu já deixo aqui a dica. Aguardem, porque só vem coisa boa, viu? A mulher é show É. mesmo. Vem uma especialista em direitos idosos, vem a outra indígena especialista na área. Ana Paula Agostinho, obrigada pela palestra, obrigada pelas suas contribuições. Heloísa Maria Monteiro Burim, parabéns, professora Jerusa, importantes colocações, será sempre bem-vinda. Éder Neves Leal, show de bola, professora Jerusa, parabéns. Mais alguém quer fazer alguma contribuição, alguma pergunta, professora Jerusa? Vamos lá. Não tem, a aula estava ótima, eu acho, né? Ficou muito bom, extremamente didático. Ana Luísa também agradecendo, Ana Luísa Belmonte Ortiz, muito obrigada, professora Jerusa, por compartilhar tantos conhecimentos conosco. Foi uma noite de vários aprendizados. Felipe Petri, noite de muito aprendizado, tema super relevante, gratidão, ótima palestra. José Francisco, parabéns. Helena, de novo, parabéns, excelente palestra. Ramão, muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu convido, então, agora todos e todas, por favor, abram suas câmeras para a professora poder enxergá-los aqui e a gente fazer o encerramento da nossa aula de hoje. Depois, para a Adriana, você manda o link para mim, certo? Vou te E aí mandar, que você eu também vou também. editar, vou publicar lá no canal no YouTube. E o que é que eu Ótimo. vou pedir a vocês? Quando eu mandar o link para a Adriana, eu vou deixar aberto lá, e vocês que abrilhantaram essa aula, acessem o vídeo desta aula e façam os comentários lá, né? Prestigiem, né? Porque aí vocês vão assistir com mais calma e tudo mais, e lá vocês fazem sua fala. Entendeu? Maravilha. Essa é uma das vantagens da nossa aula virtual. A gente consegue se conectar com o Brasil inteiro. Vejam só, recebemos hoje, então, a visita de uma professora pernambucana, a professora mestra Jerusa de Arruda, que atua no estado da Bahia, vem contribuir com o nosso novo, fresquinho curso de Direito da Unipampa, Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja. E eu sou a professora Adriana Cantini, agradeço muito a participação da minha colega e amiga, companheira de longa data, né? Muito trabalhamos naquele Pernambuco, né? Naquele Recife, também no interior da Bahia. E obrigada aos meus alunos por estarem aqui hoje, obrigada por terem aberto suas câmeras. Fiquem em casa, se cuidem. Encerramos a aula, boa noite. Boa noite a todos, meninos. Foi um prazer. Adri, você ainda aqui, tá bom? Ok. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.